Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é universal e, ao mesmo tempo, muito pessoal: a oração. Pois é. Temos aqui umas gravações de áudio bem interessantes que trazem umas reflexões assim bastante diretas sobre a natureza e principalmente, sobre a eficácia das preces. Exatamente. E o material que a gente vai analisar hoje, ele se baseia em discussões que citam estudos científicos importantes, sabe? Como aquele experimento STEP, bem conhecido. Ah, sim, lembro desse. Isso, que investigou a oração intercessória, né? Aquela que alguém faz por outra pessoa. E as gravações também trazem livros como Deus, um Delírio, do Dawkins. Clássico. E Quebrando o Encanto, do Daniel Dennett, além de outras perspectivas, assim, da filosofia, da psicologia. E o nosso objetivo aqui é justamente desembrulhar esses argumentos, né, que aparecem nessas gravações. A grande questão que está ali no fundo é: será que as orações, principalmente essas intercessórias, elas realmente funcionam? Tipo, de um jeito que dá para medir? Uhum. E como é que elas ficam em comparação com práticas tipo a meditação? E olha, vamos investigar a fundo um conceito que eu achei bem provocador, que as fontes destacam: a ideia de uma possível infantilização do adulto que estaria ligada a certas crenças religiosas. Esse ponto é forte. Pois é. Ok, vamos desempacotar isso então. Vamos começar por essa questão da eficácia, que parece ser, assim, um ponto central na discussão, né? Sim, total. Um dos argumentos principais que o material levanta é que esses estudos científicos feitos com bastante rigor, como o tal do experimento STEP, aquele estudo grande, né, sobre oração para pacientes cardíacos, lembra? Lembro sim. Um estudo bem amplo. Então, esses estudos não conseguiram achar evidência, assim, estatística mesmo, de que rezar pelos outros traga benefício concreto para a recuperação física deles. Citam muito Dawkins falando sobre isso. E o que é particularmente interessante aqui, é essa tentativa de usar o método científico com grupo controle, randomização, tudo certinho, para medir um fenômeno que muita gente colocaria totalmente fora da ciência, no campo do espiritual, do metafísico. As gravações batem nessa tecla. Esses estudos, mesmo sendo grandes, bem desenhados, não acharam um efeito causal da oração na saúde física. Tá. E o Massiraldo faz uma observação que eu achei bem pertinente sobre o que isso significa, Argumenta-se ali que, para o cristianismo, por exemplo, se a ciência mostrasse que a oração não funciona, isso poderia abalar a base da coisa toda. Por quê? Por que seria tão fundamental assim? Porque a crença de que Deus intervém no mundo em resposta a uma prece é muito central, entende? Pelo menos na visão que o material apresenta. E como é que eles comparam isso com outras tradições, por exemplo, nas fontes? Ah, sim. A discussão nos áudios faz um contraste com o budismo. Dizem ali que, comprovar se Buda existiu historicamente ou medir se a meditação reduz o estresse teria um peso diferente para sustentar a doutrina budista. Interessante. A ideia que eles trazem é que o budismo, ou pelo menos algumas correntes dele, poderia sobreviver mais fácil a esses questionamentos científicos comparado com a centralidade de Cristo e da oração respondida no cristianismo. É uma distinção sobre a estrutura da crença mesmo, sabe? Entendi. Isso leva para um lado social bem curioso que eles também apontam nas gravações, que é essa sensibilidade toda em torno da oração. Pois é. Falar para alguém, ainda mais se a pessoa tá mal, que talvez rezar não adiante muito, nossa, é visto como grosseria, falta de sensibilidade, quase um tabu, né? Exatamente. E o material contrasta isso com outras situações de um jeito interessante. Tipo, dá um choque de realidade em alguém sobre grana ou emprego. Pode ser chato, mas às vezes é visto como honesto, até bem intencionado. Verdade, mas questionar a oração parece que mexe num vespeiro diferente, sabe? Tem uma camada a mais de proteção social ali. As gravações perguntam por que essa proteção toda justo para essa crença? E aí a discussão entra num terreno que, nossa, as fontes exploram com vontade, que é esse conceito de infantilização do adulto. Aqui a coisa fica realmente interessante. O argumento nas gravações é que essa crença de que rezar te dá um poder real sobre as coisas, tipo curar doença, reverter azar, mudar o curso dos eventos, Sim.
seria parecida com uma mentalidade mais de criança, sabe? Onde a linha entre desejo e realidade é meio borrada, onde se acredita em Papai Noel e em superpoderes. A analogia que usam numa das gravações é bem visual, né? Para ilustrar. Imagina a criancinha tentando levantar o pai numa barra de ferro. Tá, a criança faz força, acha que tá movendo o peso, mas na verdade é o pai controlando tudo, né? Só dando a ilusão de força para a criança. Entendi a imagem. A fonte sugere que acreditar no poder da oração funcionaria meio assim. Dá uma sensação de que você está no controle de eventos que, na verdade, seguem o rumo deles, independente da prece. Então, a ideia central ali é que essa crença pode ser tipo um escudo psicológico contra verdades difíceis, um superpoder imaginário para lidar com a nossa impotência. E como essa ideia de infantilização que eles colocam se conecta com enfrentar as coisas difíceis da vida, tipo a morte, o sofrimento. Então, elaborando o que está nas fontes, essa suposta infantilização estaria muito ligada a uma dificuldade nossa, cultural e individual, de encarar de frente as realidades mais duras da existência. Que a gente vai morrer, que existe sofrimento que não faz sentido aparente, que a gente é impotente diante de certas doenças, de catástrofes. Faz sentido. Nesse cenário, acreditar que a oração pode intervir funciona como um bálsamo, sabe? Uma ilusão de controle que alivia aquele desconforto existencial. E a menção ao Daniel Dennett, com o livro Quebrando o Encanto, Sim, eles citam. serve para reforçar essa linha. Sugere que a religião pode funcionar como um encanto coletivo, um conjunto de crenças e práticas que todo mundo compartilha, aí fica socialmente reforçado e por isso mais difícil de questionar criticamente, tanto para quem está de fora quanto para quem está dentro, né? Sim, isso realmente levanta uma questão importante, né? Sobre como a gente, como a sociedade, equilibra essa necessidade de conforto, de esperança, com aceitar a realidade. Especialmente quando a ciência ou a razão apontam para um lado e as crenças mais profundas para o outro. As gravações dão exemplos bem concretos dessa tensão, né? Dão e exemplos fortes. Um deles é essa prática comum, super aceita socialmente, de consolar alguém que está morrendo com promessas de vida após a morte, reencontro com quem já foi, essas coisas. Sim, é muito comum. Embora seja, claro, uma fonte de consolo para muita gente, inegável, o material analisado descreve essa atitude, olhando só pelo lado racionalista, como potencialmente enganosa. Chegam a usar a palavra forte, mentir, Nossa. no sentido de afirmar algo como fato sem ter evidência, mesmo que seja com a melhor intenção do mundo, né? E essa é a dificuldade em encarar a realidade nua e crua, preferindo o consolo de uma crença, mesmo que talvez ilusória. Isso aparece em outros contextos também, certo? Lembro que mencionaram um artigo sobre falar com pacientes terminais. Exatamente. As gravações citam um artigo da BBC News que discutia o que não dizer para pacientes em estado terminal. E se baseava um pouco naqueles princípios da comunicação não violenta, a CNV. Ah, sim, CNV. Isso. Aquela abordagem que foca em expressar necessidades, ouvir com empatia, sabe? E trazem um exemplo que atribuem ao Marshall Rosenberg, o criador da CNV, sobre uma amiga dele com câncer terminal. A questão ali é que frases que parecem de apoio, tipo, tenha fé, vai dar tudo certo, vou rezar muito por você, Sim, o que tem. paradoxalmente, podem ser recebidas de forma negativa pelo paciente. Mas por que parece tão de apoio, intuitivamente? Segundo a análise das fontes, que meio que ecoa a CNV, essas frases podem soar para a pessoa doente como uma tentativa de consertar o que não tem conserto, de minimizar ou até negar a experiência real e dolorosa que ela está vivendo. Entendi. Podem parecer um desvio do sofrimento real, uma forma de quem está falando lidar com o próprio desconforto diante da situação, em vez de se conectar de verdade com a dor do outro. É como se dissessem, não fica assim, fica de outro jeito, com fé, otimista. Isso pode acabar invalidando o que a pessoa está sentindo de verdade. Faz todo sentido agora. E o material sugere que a própria pessoa que reza por alguém que está sofrendo pode estar buscando um alívio para si mesma, na verdade. Essa é uma análise chave que aparece nas gravações.
A ideia de que o principal benefício psicológico da oração intercessória talvez não seja para quem recebe a oração, Aham. mas sim para quem faz. Rezar por alguém que está sofrendo pode dar para quem reza uma sensação de estar fazendo alguma coisa, sabe? De estar agindo, de não estar totalmente impotente numa situação trágica e insolúvel. Tipo uma doença grave onde a medicina já chegou no limite. É uma ação simbólica, então. Isso, uma ação simbólica que pode aliviar a angústia, a sensação de impotência de quem reza. Uma das fontes usa uma linguagem bem direta mesmo, sugerindo que o prazer ou o alívio é mais para quem pratica o ato de rezar. E essa necessidade de fazer algo, mesmo que simbolicamente, estaria ligada a uma dificuldade maior da nossa sociedade em lidar com o sofrimento em si? Sim, essa conexão é feita claramente no material. Tem uma reflexão ali sobre como a nossa cultura, no geral, talvez não prepare a gente direito para encarar o sofrimento, a perda, a finitude e a sensação de impotência que vem junto. Pois é. Muitas vezes, a gente é incentivado a superar, a ser forte, a buscar solução, e tem dificuldade em simplesmente estar com o sofrimento, nosso ou do outro, sem tentar consertar. É verdade. O exemplo que mencionam nas gravações sobre a alta taxa de depressão e burnout entre profissionais de saúde, especialmente em picos como a pandemia de Covid, Sim, foi muito falado. é usado para ilustrar essa dificuldade coletiva em lidar com limites, com perdas em massa, com a própria impotência diante da morte. Nesse contexto de despreparo para o sofrimento nu, digamos assim, a oração pode surgir como um refúgio psicológico importante, uma ação substituta que oferece estrutura, um senso de propósito, quando parece que não tem mais nada para fazer. Isso nos leva naturalmente para outra comparação que as gravações fazem, como a oração se compara a práticas tipo a meditação. O material toca nesse ponto, né? Começa com uma ideia que parece até aproximar as duas. Sim, inicialmente, uma das gravações menciona essa possibilidade da oração ter benefícios que a gente poderia chamar de meditativos. Ou seja, de proporcionar momentos de calma, de introspecção, foco, talvez até um alívio do estresse, parecido com o que algumas pessoas buscam na meditação. Mas eles mantêm essa aproximação ou diferenciam? Aqui é super importante notar a correção e a distinção crucial que a própria discussão nas fontes faz logo depois. Se a gente conectar isso com todo o resto dos argumentos, a linha que prevalece é a seguinte: embora rezar possa sim, por acaso, levar a momentos de quietude ou reflexão, E citam até o exemplo de uma figura materna que repetia todo dia uma oração católica com mensagens éticas, tipo não julgar os outros, e isso reforçava valores. entendi. A natureza fundamental da oração, especialmente na tradição teísta que eles abordam, a cristã, exigiria acreditar em coisas que o material descreve como absurdas do ponto de vista racionalista. Que seriam? A crença num ouvinte invisível Deus, na possibilidade de se comunicar com essa entidade e, o ponto crucial, na capacidade dessa entidade de intervir sobrenaturalmente no mundo físico. Entendi a distinção agora. E como a meditação entra nesse contraste, então, segundo as fontes? Aí entra a comparação com práticas meditativas. Mencionam especificamente a Vipassana, aquele tipo de meditação budista mais focada na autoobservação atenta, sabe? Sim, conheço. E trazem a perspectiva de autores seculares como o Sam Harris, que são citados. De acordo com essa visão do material, a meditação, ou pelo menos algumas formas dela, não exigiria, na sua essência, acreditar no sobrenatural. Os benefícios que se alega para a mente, tipo mais concentração, clareza emocional, menos reatividade, poderiam ser explorados e talvez validados de forma secular, sem precisar aderir a dogmas religiosos específicos ou crer em deuses. Lembro que mencionaram uma história engraçada envolvendo Sam Harris e outros pensadores ateus. Isso. As gravações contam essa anedota do Sam Harris, que é neurocientista e defende a meditação secular, tentando convencer o Richard Dawkins e o falecido Christopher Hitchens, ambos ateus famosos e críticos da religião, 2 pesos pesados. a experimentarem meditação. E a história, como contam lá, é que ele não conseguiu. Não conseguiu? Não. A fonte usa essa história talvez para mostrar uma resistência, ou ceticismo até com práticas que se dizem seculares, mas que vêm de tradições religiosas. Ou talvez para destacar como é difícil separar totalmente a prática das origens.
Mas o ponto principal do argumento nas fontes é que essa separação seria possível com a meditação, diferente da oração teísta. E qual seria o argumento central para dizer que a meditação é mais secularizável, digamos assim, do que a oração? O ponto-chave que eles levantam é a dependência da prática em relação a crenças específicas. A meditação, na sua forma secularizada, focar na respiração, consciência do corpo, observar pensamentos sem julgar, Certo. não dependeria fundamentalmente de provar que Buda existiu, por exemplo. Se amanhã achassem provas de que Buda foi só uma lenda, a prática de sentar e observar a respiração e seus efeitos psicológicos não seriam invalidados por isso, entende? Entendo. A prática em si continua. Exato. O mesmo se não houvesse comprovação de superpoderes meditativos. A prática central poderia continuar. E para a oração cristã, a lógica seria diferente, segundo eles. Sim. O contraste que as fontes traçam é forte. Argumentam que a oração cristã tradicional está ligada demais a pilares de crença muito específicos. Um Deus pessoal que intervém, a divindade de Jesus, a ressurreição, a crença que esse Deus ouve e pode responder. Pilares bem definidos. Exato. Se esses pilares fossem abalados, sei lá, se a ciência mostrasse de vez que a oração intercessória não funciona, ou se achassem provas históricas contra a narrativa bíblica, Uhum. o cristianismo, como a gente entende tradicionalmente, enfrentaria uma crise existencial muito mais profunda, na visão apresentada. A oração, nesse contexto, não seria fácil de secularizar sem perder o sentido essencial dela naquela tradição. Mas é justo reconhecer que a meditação também teve, historicamente, suas alegações meio extraordinárias, certo? O material fala disso. Sim, as fontes reconhecem esse ponto. Mencionam que tradições meditativas, incluindo o budismo, também tiveram ao longo da história alegações que, para um olhar moderno e cético, poderiam ser vistas como absurdas. Tipo, Tipo atingir onisciência, levitar, ter outros poderes paranormais com a prática avançada. No entanto, o argumento central do material é que esses elementos sobrenaturais ou mágicos da meditação podem ser, em princípio, separados ou deixados de lado, entendi. permitindo que se explore um núcleo prático e potencialmente benéfico de forma secular. Já com a oração teísta, essa separação seria bem mais difícil, talvez impossível, porque a crença no sobrenatural, um Deus que ouve e age, seria a própria essência da prática. Faz sentido essa distinção. O fascinante aqui é justamente essa distinção que as fontes propõem, né? Entre uma prática meditação, onde os elementos talvez sobrenaturais poderiam, em tese, ser separados do núcleo funcional para uma aplicação secular, Certo. e outra prática, oração teísta, tipo a cristã, que parece depender estruturalmente dessas crenças sobrenaturais, para fazer sentido dentro do seu próprio sistema. A viabilidade de uma versão puramente secular seria então radicalmente diferente entre as duas, de acordo com essa análise. Então, só para a gente recapitular rapidinho nossa conversa, baseada nessas gravações que a gente analisou, começamos com aquele questionamento da eficácia da oração intercessória, olhando para os estudos científicos, tipo STEP, que não acharam comprovação. Isso. Depois a gente explorou aquele conceito de infantilização que eles apresentam como uma forma de entender tanto a crença no poder da oração, quanto aquele desconforto social em desafiar essa crença. E, por fim, a gente analisou as diferenças cruciais que as fontes apontam entre oração e meditação, focando muito nessa questão de depender ou não da crença no sobrenatural e o que isso significa para uma possível aplicação secular. Então, o que tudo isso significa, assim, na essência? Olha, resumindo a tensão central que sai dessas gravações, fica claro um embate, né, entre duas formas de olhar para a realidade e para a experiência humana. De um lado, tem a análise racional, a busca por prova empírica, o método científico. Certo. E a conclusão dele, segundo as fontes, sobre a falta de prova para a eficácia da oração. Do outro lado, tem as crenças religiosas super enraizadas que têm papéis psicológicos e sociais complexos, funcionam muitas vezes como mecanismos importantes de consolo, de esperança, de enfrentamento, principalmente em momentos de muita vulnerabilidade. E tem os tabus sociais também, né? Exato. Tem o peso dos tabus sociais que dificultam um diálogo mais aberto, mais crítico sobre essas crenças. A perspectiva que domina no material que a gente discutiu sugere fortemente que o valor principal da oração talvez esteja
no bem-estar psicológico de quem reza, funcionando como um alívio interno, uma forma de achar sentido ou de lidar com a própria impotência, sabe? E não numa capacidade real de influenciar o mundo externo ou o destino dos outros. Bom, para a gente encerrar nossa exploração de hoje, queria deixar um pensamento final para reflexão, inspirado diretamente no que as fontes levantaram. Se a gente partir daquele argumento de que a sociedade no geral talvez não prepare a gente tão bem para lidar direto com o sofrimento, com a perda, com a impotência, preferindo muitas vezes mecanismos para evitar ou consolar. Que outros mecanismos de enfrentamento a gente usa no dia a dia, além da oração, ou mesmo além da meditação secular que a gente falou, que outras estratégias talvez mais sutis, menos óbvias, as pessoas podem usar, que de um jeito parecido criem ilusões de controle, ajudem a evitar o confronto com verdades difíceis ou adiem aceitar a realidade como ela é? Uma boa pergunta. Fica aí uma questão ampla para a gente pensar sobre as várias formas como a gente navega as complexidades e as dores inevitáveis da vida.